Gente, desculpa, demora um pouco, porque eu não tenho muito domínio aqui dessas ferramentas, tá? E a gente vai tentar utilizar um pouco isso daí para tentar vencer essa distância imposta pela quarentena, né? A gente não sabe quanto tempo isso pode durar, essa distância pode durar. Isso pode durar aí, no mínimo de 1 mês até 3 meses, né? Os mais pessimistas estipulam aí, preveem 3 meses de escola fechada. Eu quero ser mais positivo e pensar em 1 mês. E mesmo sendo 1 mês, a gente vai ter que ter essas aulas, tá? Eu estou programando isso para ser uma aula a cada 2 dias, ou seja, dia sim e dia não tem aula com exercícios, porque daí dá tempo de vocês assistirem a hora que vocês puderem, né? Dentro do dia de vocês e fazer os exercícios, tá? Então, dessa tarefa de hoje, a gente vai estar analisando e corrigindo e dando os pontos para quem fizer na sexta-feira, no final da tarde, após eu postar a próxima tarefa. Tudo bem? Então, a gente está começando aqui com equação da reta, tá? Mas antes de entrar na equação da reta em si, a gente tem que estudar esse carinha aqui, que é o coeficiente angular da reta, tá? O coeficiente angular nada mais é que a tangente, que a gente vai recordar um pouco da matéria. Eu coloquei um espaço aqui nessa videoaula para a gente recordar os estudos que a gente fez na circunferência trigonométrica no ano passado, tá? Muita gente vai lembrar a hora que a gente dá uma olhada nisso daí. E a inclinação da reta, que é o coeficiente angular. Tá? Essas duas coisas aqui são praticamente a mesma coisa. Inclinação formada entre a reta e o eixo x. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente isso daí. Tá? Então vamos lá. Recordando tangente. No ano passado, a gente estudou a circunferência trigonométrica, né? Tendo nela, sobreposto ali, o eixo x, né? E o eixo y. Lembrando que o centro dos eixos coincide aqui com o centro da circunferência, tá? Vamos supor, então, que eu tracei uma reta nessa circunferência, ligando o centro dela com o seu perímetro lá, né? A hora que eu faço isso, eu crio um ângulo formado entre a reta e o eixo x. Vamos dar o nome desse ângulo aqui de alfa, tá? E é esse ângulo aqui que a gente vai estudar para determinar qual que é a inclinação entre a reta e o eixo x, tá? A inclinação dessa reta é dada pela tangente desse ângulo que se criou ali no meio, tá? E como que a gente calcula a tangente? Vamos lembrar que a hora que eu tracei essa reta e cheguei ali no perímetro da circunferência, eu bati num ponto ali, que eu vou chamar o ponto P, tá? E todo ponto que está aqui no eixo cartesiano, ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y, certo? Então eu tenho dois pontos que eu conheço aqui dessa reta. O centro da circunferência, que é x igual a 0 e y igual a 0, e aquele ponto P, né, que tem de forma genérica, né, um x e um y como par ordenado. A hora que eu faço a medida aqui do centro da circunferência até o x do ponto P, eu tenho a medida do cosseno. Todo mundo vai lembrar que no ano passado a gente estudou, né, que a medida do cosseno de um ângulo ou de um arco, né, é dado pelo seu reflexo, né, pela sua projeção ali no eixo x, ou seja, esse espaço que é dado do zero, do centro da circunferência, até o x da extremidade do arco. E também a gente vai ter ali a variação de y, que é o valor do seno. Para quem lembra direitinho, sabe que a tangente, o valor da tangente é dado pela divisão do valor do seno pelo valor do cosseno. Tangente é igual a seno dividido pelo cosseno. Só que para trabalhar com a inclinação da reta, com o coeficiente angular da reta, a gente vai mudar um pouco essa nomenclatura. A gente vai deixar de chamar de seno e cosseno para chamar de ΔY,
que é a variação de y, e ΔX, que é a variação de x, certo? Isso aí não vai ser difícil para vocês, gente. Já já a gente vai fazer um exemplo prático com números para vocês verem que é bem facinho. Mudando de nomenclatura também, a gente deixa de chamar de tangente de alfa para chamar de m minúsculo, que é a nomenclatura de coeficiente angular, que é a inclinação da reta, tá? Então, fica dado assim como fórmula, né, para o coeficiente angular, que coeficiente angular é igual a variação de y dividido pela variação no eixo x. Então tá aqui. Quem quiser copiar, vai dando pause, né? Copia essas coisas aí no caderno, porque para estudar é legal e esse vídeo vai ficar salvo aí para vocês aí no WhatsApp. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, até lá para o Enem, para estudar, vai estar salvo aí. Vamos lá ver um exemplo. Então, eu tenho lá eixo x e y, certo? Tenho uma reta, e nessa reta eu tenho que obrigatoriamente conhecer dois pontos. Primeiro vamos dar o nomezinho dela aqui. Reta a gente sempre batiza com uma letra minúscula, né? R, S, T são as letras mais usadas. E eu preciso conhecer dois pontos dessa reta. Então vamos colocar aqui um ponto A de coordenada x igual a 8 e coordenada y igual a 10. E ali embaixo vamos colocar um ponto B, né? De coordenada x igual a menos 4 e y igual a 2. Só de olhar esse desenho aqui, eu já consigo visualizar as variações de x e as variações de y que eu vou precisar. Porque a gente vai usar a variação de x e y entre A e B. Então vamos ver aqui. A variação de x vai variar de menos 4 até 8. A gente chama de ΔX. A variação de y vai variar de 2, que é o y aqui do ponto B, até o y do ponto A, que é o 10, né? E a gente vai chamar aquilo ali de ΔY. Então vamos lá. Se o coeficiente angular da reta é dado pela divisão de ΔY, variação de y, sobre ΔX, que é a variação de x, como que vai ficar isso daqui? Quanto que variou no x? De menos 4 até 8, eu tenho 4 unidades aqui e 8 aqui. Então, a variação do x foi 12. E a variação do y foi do 2 até o 10. Então, variou 8. Não dá para fazer essa divisão exata. Então, a gente simplifica ela por 4 e a gente vai ter um coeficiente angular aí para essa reta de 2/3, certo? O que quer dizer isso aqui para mim? Que a inclinação dessa reta, mesmo sem conhecer qual é o ângulo, que a inclinação dessa reta com relação ao eixo x é igual a 2/3. Eu quero mostrar para você a variação da inclinação, que são aqueles exemplos que eu dei para vocês à tarde. À tarde não, né? De manhã, na videoaula. Quando a reta está paralela ao eixo x, eu não tenho inclinação nenhuma, né? Ela não está nem inclinada de maneira ascendente, como também não está inclinada de maneira descendente. Então a inclinação dela aqui é zero, porque o ângulo formado entre essa reta e o ângulo, o eixo x, é um ângulo zero, né? E a tangente de zero, qual que é? Né? Não tem. Então não tem, a inclinação aqui é zero. A tangente de 0 grau é zero. Por isso a inclinação aqui é zero. A segunda situação, que é a que a gente viu ali no exemplo que a gente fez, é uma reta que está com menos de 90 graus. Né? O ângulo alfa, esse ângulo formado entre a reta e o eixo x, ele é menor que 90 graus. Portanto, a gente tem uma reta ascendente. Quando a reta ela está paralela ao eixo y, né? Ou seja, ela está perpendicular a x, o ângulo formado aqui é de 90 graus. Nesse caso aqui, a gente não tem coeficiente angular, porque a tangente de 90 graus não existe. Tá? Depois me lembra de explicar por que não existe, eu já expliquei no ano passado. Quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, ou seja,
essa abertura, né, esse ângulo formado entre a reta e o eixo X extrapola a medida de 90 graus, que eu tenho um ângulo obtuso, tá? A gente tem uma reta descendente, tá bom? Gente, por hoje é isso daí, tá? Acho que deu para ter uma boa noção do que é o coeficiente angular, a inclinação de uma reta com relação ao eixo X. Quem não entendeu, assiste de novo, entendeu? Eu deixo para vocês aí uma mensagem, tá? Do Erasmo de Roterdã. Eu gosto muito dessa frase dele, desse pensamento dele. E daqui a pouquinho eu coloco aí no grupo também